Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de contexto econômico? O tema da nossa aula hoje será a curva ISLM. Estudar essa curva é muito importante porque aprofunda os estudos macroeconômicos. Vamos estudar investimento, mercado monetário. E por que é importante estudar tudo isso? Porque são informações úteis para aprofundar as políticas macroeconômicas que são utilizadas pelos governos para conseguir bons resultados nas suas metas macroeconômicas. E o que vem a ser modelo ISLM? Também chamado de curvas ISLM, ou modelo keynesiano generalizado e ainda modelo Hicks-Hansen. É um modelo utilizado no estudo da economia que visa, através de representações gráficas, correlacionar os mercados monetário e de produtos e serviços. O ISLM ele é um modelo que propõe encontrar o equilíbrio macroeconômico entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Então, veremos quando estudamos a curva IS, o mercado de bens e serviços, e a curva LM, o mercado monetário. Professora, por que é importante estudar essa curva? São pressupostos macroeconômicos que irão nos ajudar quando tem juros elevados, excesso de moeda circulando ou redução da quantidade de moeda que vai circular. Ou seja, quando o governo começar a adotar as políticas macroeconômicas para conseguir atingir alguma meta macroeconômica. Esse modelo ele é uma evolução do modelo keynesiano proposto por John Keynes. A partir dos multiplicadores que envolvem o modelo keynesiano, o ISLM ele foi desenvolvido pelo economista John Hicks, ou seja, ele aprofundou o trabalho desenvolvido por Keynes e posteriormente foi estendido por Alvin Hansen, dando também ao modelo o nome Hicks-Hansen. E o que vem a ser as curvas do modelo ISLM? Com os modelos macroeconômicos é possível perceber a existência dos ciclos econômicos, alternando a atividade econômica entre crescimento e recessão. No modelo ISLM, a curva IS vai identificar o equilíbrio geral no mercado de bens e serviços, enquanto na curva LM é representado o equilíbrio entre mercado monetário. Quando nós colocamos em um gráfico, o modelo ele vai considerar o produto renda como Y e a taxa de juros da economia como I, que equilibra toda a economia. Nós vamos considerar os dois mercados em conjunto. E o encontro dessas duas curvas é também conhecido como a cruz keynesiana. Então, o ponto onde a curva IS toca na curva LM é popularmente conhecido como cruz keynesiana. Vamos agora aprofundar um pouco o estudo sobre a curva IS? Eu fico o tempo todo falando IS, IS, mas professora, o que vem a ser IS? IS vem do inglês investimento igual a saving. O que quer dizer isso? Investimento igual a poupança. Então, a curva IS, ela vai representar o mercado de bens e serviços, da mesma maneira que o modelo keynesiano simples, e passando agora a considerar a taxa de juros da economia. Ou seja, quando Keynes pensou essa curva, ele não levava em consideração a taxa de juros. Então, o nome S vem de Investment Saving. Memorizem. Em um gráfico, a curva IS, ela se apresenta negativamente inclinada. E o que quer dizer isso quando eu tenho uma curva negativamente inclinada? Significa que quanto maior for a taxa de juros da economia, menor o produto ou renda obtida e vice-versa. Então, eu vou elevando a taxa de juros, eu vou reduzir o produto ou a renda obtida. Olha ela inclinada aqui. Estão percebendo? De maneira simples, é possível perceber que o investimento ele se reduz por parte das empresas em caso de aumento da taxa de juro cobrada. E isso acaba por refletir na oferta da economia. Pontos fora dessa curva indicam o desequilíbrio dessa relação. Professor, que é a curva LM? A curva LM ela representa o equilíbrio do lado monetário e ainda o mercado de títulos.
Isso relacionando a procura por moeda conforme o produto Y alcançado. E o que vem a ser essas iniciais LM, também do inglês? L de liquidity, e M de money supply. Liquidity igual a money supply, ou seja, a procura por liquidez em moeda se satisfaz com a oferta de moeda. E quanto maior o produto, maior é a procura por moeda. Olha a curva, repare que a inclinação dela é diferente. Nessa curva, está implícito que a taxa de juros ela é aumentada para suprir um excesso de moeda, de procura de moeda, quando o produto se torna mais elevado. As pessoas procuram mais moeda para a transação. Com esse aumento, se torna mais vantajoso trocar moeda por aplicações financeiras, títulos, por serem mais rentáveis. Então, a curva ISLM, através desse modelo ISLM, o equilíbrio geral da economia, ele se dá através do encontro dessas duas curvas, permitindo encontrar o ponto de equilíbrio e a taxa de juros de equilíbrio. Olha o toque das duas, então, a curva IS negativamente inclinada tocando na curva LM. Esse ponto de encontro que alguns chamam de cruz keynesiana, que eu acabei de falar. E os pontos fora do equilíbrio, eles indicam os desequilíbrios que podem acontecer no mercado de bens e serviços, no mercado monetário ou em ambos, permitindo aplicar as políticas corretas. Porque, gente, entendam que o ponto de equilíbrio é o ponto perseguido na economia. Então, quando eu estudo uma curva simples na lei de oferta e procura, lembram que tem a curva de oferta e a curva de demanda. Aquele ponto de equilíbrio é o ponto onde a quantidade demandada é a mesma que a quantidade ofertada por um bem ou serviço. Aquele ponto de equilíbrio é o ponto que nós perseguimos. Na curva ISLM também vamos procurar o ponto de equilíbrio. Os pontos fora da curva, ele é o que o governo vai atuar. Ele vai trabalhar para conseguir chegar a conseguir o ponto de equilíbrio. Para isso, ele vai utilizar a política monetária correta, que pode ser uma política fiscal, uma política monetária, uma política cambial. Depende do desejo do governo. Qual é a meta macroeconômica que ele deseja atingir? É redução do desemprego? É a redução da inflação? Então, ele vai escolher qual modelo. Em um modelo mais desenvolvido, o ISLM ele vai incorporar a movimentação de capitais entre o país e o resto do mundo, passando a ser conhecido não mais como ISLM, mas ISLM-BP. Acrescenta-se então o balanço de pagamentos. E quais seriam as limitações do modelo ISLM? Gente, eu digo a vocês que o modelo ISLM ele é um modelo que procura simplificar a maneira de ver o equilíbrio econômico. E por isso ele vai deixar de considerar outras variáveis, como inflação. Então, ele está procurando o equilíbrio econômico, ele acaba esquecendo variáveis que vão interferir. Ainda assim, esse modelo é útil para começar a entender outros modelos mais avançados que foram surgindo a partir do modelo SLM de Hicks e Hansen. Então, o modelo SLM ele é composto por duas funções. A função x, que indica a taxa de juros nominais, e a função y, que representa o produto real. Olha a representação gráfica. Em resumo, vamos raciocinar. Quanto maior é a taxa de juros cobrada pelos bancos, menores são os investimentos feitos pelas companhias, já que o dinheiro ficou mais caro. Observe, as empresas precisam do capital. E aí observam que a taxa de juros cobrada pelo banco é maior, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir a quantidade desses investimentos. O dinheiro ficou caro. Com a elevação da taxa de juros, ficou mais caro adquirir esse dinheiro. Dessa forma, a produção e a oferta do bem na economia ele tende a ser reduzido. Raciocine assim: toda vez que taxa de juros se eleva, é melhor para investimento no mercado financeiro e não no mercado produtivo. Por outro lado, quanto maior a quantidade de moeda em circulação, maior é o acesso ao crédito e ao produto real. Além disso,
menores são as taxas de juros para que se propicie tudo isso, exatamente como a curva LM mostra. O modelo ISLM, ele existe especialmente, e ele é especialmente usado para medir a eficácia das políticas fiscais e monetárias. Como eu disse a vocês, já que SLM é um, um tema ligado à macroeconomia, o governo vai se utilizar dessas curvas para poder verificar se a política que ele está implementando, seja ela fiscal ou monetária, tem eficácia, se ele consegue mexer em taxa de juros, em quantidade de moeda em circulação. Então, as medidas adotadas, elas manipulam a oferta e a demanda em ambos os mercados, visto que eles estão interligados. Elevações ou quedas na taxa de juros por alteração na oferta de moeda ou nos gastos do governo, eles geram distorções específicas nas curvas. Na curva IS, entende-se que representações gráficas muito inclinadas indicam políticas monetárias ineficazes, mas políticas fiscais eficazes. Na curva LN, pelo contrário, quanto mais a curva se encontra muito inclinada, é um indicativo de políticas monetárias eficazes, mas políticas fiscais ineficazes. Deixo aqui as referências utilizadas e convido vocês a darem mais uma lida nesse tema. Utilizem o nosso material complementar, tem um módulo de macroeconomia, leiam, é importante esse tema, ele ajuda na compreensão das políticas e quando o governo estuda as decisões que ele toma e os resultados que aparecem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do tema e que possam aprofundar. Eu sou a professora Rosana Cruz e deixo um abraço para vocês. Tchau.